E eu vou agora pro cinema. Então é isso, pessoal. Espero que vocês gostem desse vídeo e vamos aí. Vamos ver o filme. E acabei de chegar do cinema, eu vou comentar agora um pouquinho sobre qual foram minhas primeiras impressões do filme, né? Quando a gente sai do cinema, fica assim meio, nossa, olha só que legal. E aí eu processei um pouquinho, eu não vi review ainda de ninguém, de nenhuma pessoa que eu sigo, né? Geralmente eu acompanho, vejo o que a galera achou. Por os meus amigos também não perguntei, então assim, eu tô indo aqui realmente completamente cru, com minha opinião do zero. E depois que eu vou estudar melhor sobre os personagens, estudar melhor sobre a história, né, por trás, coisas que... Alguns easter eggs que eu não peguei, coisas que eles vão trazer para o futuro, mas que eu, não, por não conhecer tanto assim os quadrinhos da Marvel muito a fundo, eu não consigo pegar. Então, mais pra frente que eu vou conseguir elaborar uma opinião um pouco melhor sobre como é que foi esse resultado final. Só que eu já consigo dar pelo menos um tira-gosto pra vocês do que é que eu achei. Então, por isso que esse aqui é o vídeo chamado de primeiras impressões. Também eu falei um pouquinho das minhas expectativas, agora eu vou continuar, né? E eu coloquei aqui do lado pra você ver os tópicos desse vídeo. Então vai dar, você pode pular pra ver algum momento específico, né? Eu vou começar primeiro contando sobre a história do filme, como é que eu achei. E depois eu vou falar personagem por personagem. Lembrando que esse aqui é um vídeo sem spoilers. Eu não suporto spoiler e eu não quero de jeito nenhum estragar a experiência de vocês. Então qualquer surpresa, qualquer coisa assim que traga um pouco de entretenimento para vocês, eu não vou falar. Só vou mesmo dizer minha opinião para aquela pessoa que está em dúvida se realmente quer assistir o filme ou não. Se você quiser assistir o filme, vale a pena você ver. Se você tiver Disney Plus, pode esperar um pouquinho para poder sair. Precisa assistir agora no cinema? Não, dá para esperar um pouquinho. Eu acho que é um filme assim que a história é legal, mas que não sei. A não ser que você queira muito assistir no cinema, que aí tipo tem a tela grande, e aí acho que a sensação de estar assistindo é outra, sabe? Então acaba valendo a pena. Mas vamos lá falar sobre o filme dos Eternos, que eu não conhecia nada sobre os personagens. E isso foi uma coisa bem interessante. Se você também não conhece nada, acho que você vai até curtir bastante esse filme. Não sei como é que é a origem deles nos quadrinhos, não sei como é que eles são abordados lá, mas eu gostei muito da maneira como eles foram abordados. O filme explica exatamente o que eles são, qual é o propósito deles. E isso é uma coisa bem legal, uma parte bem importante do filme. Mas, sabe, né, não é spoiler, mas que eles estão há muitos anos já na Terra, que eles não interferiram nada, isso tem no trailer. E uma coisa que eu achei bem legal é que esses acontecimentos a gente vê pelo nome dos personagens, pelos poderes deles, coisas que a gente tem na mitologia, tem em lendas, assim, sabe? Pessoas de histórias, de fantasia, mitos, acho que são coisas bem legais. E até mesmo acontecimentos reais mostram como é que os Eternos, mesmo sem querer, acabaram interferindo um pouco no nosso mundo. E isso eu achei muito legal. A gente tem que valorizar esse ponto também, porque é interessante como eles trazem um pouquinho, né? A gente viu isso um pouco em Mulher Maravilha, 1984, tinha os acontecimentos históricos. Isso é uma coisa que deu, assim, um tom mais de... Poxa, a gente acabou de conhecer eles, mas eles não são completamente novos pra gente. Então isso acho que eu achei um negócio interessante. Até porque são muitos personagens trazidos de primeira, então a gente fica assim meio, eita, calma aí. E aí com esses fatos que vão acontecendo, você vai conhecendo vários personagens e você vai se acostumando com os nomes deles. Então assim, acho que foi uma jogada bem interessante que tem a ver com a história, né? Poxa, eles estão há 7 mil anos na Terra, então faz sentido que eles interfiram de alguma forma mesmo que discretos. Uma coisa que eu não gostei desse filme é a maneira como ele é contado. Tem muitos flashbacks, muitos flashbacks. Eu acho que os flashbacks eles são importantes para poder contar, até porque muita coisa se passa no passado. Só que uma coisa que eu não gostei muito é porque os flashbacks apareciam em um momento muito conveniente. Então, assim, tem uma grande revelação. Bora botar um flashback para poder explicar mais essa revelação. Ou então eles têm uma grande ideia. Bora botar um flashback para poder explicar o porquê que eles tiveram essa ideia. Então eu sentia a todo momento que o enredo ele era cuspido pra gente. A gente não ia acompanhando, investigando por conta própria. Era muita coisa sendo apresentada, muita coisa nova. Eu acho que a maneira como eles trouxeram era... será que isso é tal coisa? E aí bota um flashback para explicar o que era aquilo, pra gente entender. Então eu não sei se eu gostei muito da maneira, da organização disso, da ordem que os fatos são trazidos. Eu no início do filme mesmo não sentia emoção nenhuma, porque era muita apresentação de personagem, e aí não sei, não trazia uma explicação muito legal. Isso é uma das coisas que eu acho que mais prejudicou o filme, porque se eu tivesse assistindo na Disney Plus, ou então em casa, passando na TV, eu ia desistir o filme na metade. Eu ia achar, poxa, que filme chato. Não tem... Eu falar, acontece alguma coisa logo, não aguento mais. Eu acho que você fica lá preso.
Depois que o filme chega ali na metade pro final, que ele começa a ficar realmente bom, tem uma história, tem algumas revelações que você fala, agora sim eles têm algum rumo, agora sim eles têm algum objetivo. E aí isso dava uma tensão um pouco maior, né? Porque eu acho que a primeira metade do filme é realmente bem decepcionante, você fica muito perdido, são muitos flashbacks, muita coisa mal explicada e explicada muito superficial, sabe? Eu não gostei muito como foi abordado, eu sentia sempre que tava meio que um passo atrás do que o filme tava mostrando, e essa é uma sensação que eu não curti muito, não. E uma coisa que eu senti muito isso foi nos nomes, porque eles são alienígenas, têm nomes diferentes, e ao invés de trazer uma história um pouco linear, que você vai conhecendo os personagens aos poucos, tudo bem, apresentar eles todos de vez. Mas eu sentia que as coisas eram um pouco forçadas, a ponto de eles estão numa conversa e aí largarem o nome. E você dava pra sentir que ele falava o nome, não era porque eles estavam tendo uma conversa natural, é porque o enredo queria explicar para a gente o nome. Eu sentia que repetia várias vezes o nome até a gente realmente pegar. Então isso é uma coisa positiva por um lado, porque a gente realmente conhece os personagens, decora os nomes deles, que são nomes difíceis, e eu saí do filme sem saber vários, eu tive que olhar no Google o nome de todo mundo, porque eu não lembrava. Às vezes eles falam apelido, às vezes falam o nome completo, e são nomes meio difíceis mesmo, acho que o público geral vai ter um pouco de dificuldade de decorar, mas que a maneira como eu trazia, eu não sei, achei meio forçado. Toda hora que falava o nome de uma pessoa, eu falei, isso é para lembrar do nome dele. Sabe, eu não gosto muito quando o filme te tira e você entende a parte da construção. Eu gosto quando a gente realmente, tipo, se imerge no filme, fica lá imerso e vê as coisas acontecendo e se comove com o que acontece e fica tenso quando os personagens estão tensos. Isso é uma coisa que, essa conexão com o que os personagens estão sentindo, eu não me envolvi muito, não gostei tanto dessa parte, não. Com o tempo, eles vão apresentando os personagens, vão abordando, trazendo um pouco mais da história, que traz de uma maneira forçada nos flashbacks, isso é um fato. Só que eu acho que com o tempo a gente vai se envolvendo, a ponto de tipo, eu conseguir chorar. Uma única cena no filme, geralmente eu choro mais, eu me envolvo mais com os personagens. Eu não vou falar qual é a cena, né? Talvez no meu vídeo com spoilers que eu fale. Inclusive, essa única cena, que acho que não foi a minha favorita do filme, não. Mas ela, tipo, marcou bastante, tá? A ponto de eu me emocionar, a cena é legal, bonita. Só que uma coisa que eu achei bem legal é que ele foi no Brasil, eu não vou dizer onde é. Mas a gente vê as coisas acontecendo e uma coisa que eu não gostei de jeito nenhum é que o pessoal do Brasil falava espanhol. Não sei se é porque ele estava ali na fronteira com algum país latino, mas tem essa cultura, né, de que a galera que é americana achar que o Brasil fala espanhol. Então eu falei, vacilaram um pouco nisso, a gente não é assim não. Mas a gente perdoa porque, enfim, não tem o que fazer, né? Pelo menos a gente foi representado de alguma forma. Falar em representatividade, a gente tem alguns heróis bem diversos mesmo. Tem alguns que têm deficiência, assim, de não conseguir falar, e se comunica por linguagem de sinais, achei bem legal. Tem uma também que tem alguns problemas, tipo, mentais, sabe, com perda de memória, e aí isso me lembrou muito Alzheimer, que é uma doença bem forte. Inclusive, essa cena tem um pouco a ver com a minha cena favorita, que eu chorei, porque, sei lá, imaginei, assim, a pessoa se esforçando para poder lembrar, criar uma memória que é importante para ela, isso me comoveu muito. Então, se você assistiu o filme, você sabe que cena eu tô falando, e eu acho que achei interessante, assim, como eles trazem um pouco do mundo real, sabe? A idade também dos personagens, né? A gente tem alguns que são mais velhos, mais novos. E isso, inclusive, é um dos pontos bem importantes, principalmente pro final do filme. Então, assim, é algo que eu achei legal. E vamos falar agora dos personagens, né? Acho que é o que vocês estão mais querendo saber, o que é que eu achei de cada personagem. Eu vou tentar ser o mais vago possível. Vou falar, assim, o que é que eu gostei, o que é que eu não gostei. Mas sem tentar trazer nenhuma revelação sobre cada um deles. E que tem várias. Eu gostei muito disso, das revelações dos personagens. Desenvolvimentos bem legais de cada um deles. Acho que todos têm uma cena, assim, pelo menos, no mínimo, que te encanta, então eu acho isso bem maneiro, como eles trouxeram diante de tantos personagens, né? E eu vou colocar por ordem dos quais eu gostei mais. Não é necessariamente essa ordem, mas assim, eu vou botar primeiro os que eu gostei mais e depois por último os que eu gostei menos. Então vamos começar a falar de Cersei. Cersei, que talvez seja a protagonista desse filme, né? Ela é bem legal, bem poderosa, a gente descobre um pouquinho melhor. Algumas coisas são forçadas, mas a relação dela com a Terra, isso eu achei incrível, achei realmente muito legal e que dá uma motivação melhor pro personagem e você vai ver toda a questão, né, do relacionamento dela com o namorado, que eu não vou falar quem é, mas que eu gostei bastante e que parecia ser um pouco clichê, algumas coisas são forçadas, sabe? Tipo, nas primeiras cenas, a primeira cena que ela aparece, que ela tá conversando com uma pessoa, e aí, tipo assim, os dois se olham, e aí você percebe que já tem um clima entre eles, que falam, eu achei meio forçado essa cena, eu não gostei muito, isso, o início do filme é meio forçado, parece que as coisas precisam acontecer daquele jeito. Pensando assim um pouco melhor, talvez até faça um pouco de sentido, né? É como se o destino deles fosse se amar,
E aí por isso que parecia um pouco forçado e que à medida que você vai avançando no filme você entende melhor por que isso acontece e talvez isso explica o porquê de algumas coisas serem muito forçadas, sabe? Mas enfim, foi uma coisa que no início do filme me incomodou demais e que eu acho que o filme não abordou muito essa questão de ser forçado, de ser o destino deles. Eu não comprei muito essa ideia não. Mas Cersei, os poderes dela são bem legais. A gente vai vendo várias transformações do filme. E é um filme, no geral, muito visual. Ele é muito bonito. E por falar em um filme ser visualmente muito atrativo, claro que tinha que falar agora de Tena também, né? Tena, que é personagem incrível, eu gostei muito dela, achei que ela fosse um pouco mais genérica, mas à medida que a gente vai construindo, tem algumas coisas da história dela que começam e que você acha que vai levar alguma coisa lá no final e que depois é meio que esquecida. A questão dela, às vezes, tipo, perder um pouco a consciência, eu achei que fosse uma coisa que eles iam abordar um pouco melhor, eu queria que abordasse, que tivesse uma conclusão, mas talvez seja um gancho pro próximo filme, talvez seja uma coisa que seja abordada melhor depois. E eu acho que esse realmente foi o único ponto negativo da personagem, foi que o arco dela não foi meio que encerrado, eu tive essa sensação, mas os poderes dela são incríveis, são muito legais. Eu vendo ela criando essas projeções, é muito bom. E a lutadora, né? Eu confesso que nas primeiras cenas, principalmente no início do filme mesmo, você vê os personagens se movimentando. Tem uma cena de luta, acho que é o primeiro flashback que tem, uma cena de luta lá, que você vê que eles pulam. É muito feio a computação gráfica. Principalmente, acho que Tena foi a personagem assim que ela pula e dá cambalhota, é bem atlética. E essa movimentação dela eu achei muito feia, assim, em relação à computação gráfica. É bonito o movimento que ela faz, só que deu pra perceber que aquilo ali não era um personagem de verdade. E você sentia muito forte os cortes entre computação gráfica e aí do nada você via assim, agora é com o ator. Eu percebi muito isso no início do filme, principalmente. Depois, eu acho que o filme melhora um pouco a questão visual, principalmente no terceiro ato. O terceiro ato é bem bonito, mas eu acho que no início, achei feio. Não gostei, não. Mas Tena é um personagem bem legal. Você vê que eu tô aqui falando dos personagens, daí eu vou lembrando de outros tópicos que eu não botei pra falar antes, mas eu vou encaixando aqui entre os personagens. Eu acho que isso dá pra vocês me perdoarem, tá? Se ficar meio bagunçado, mas eu só quero mesmo, realmente, que é um vídeo de primeiras impressões, não é um vídeo de análise do filme, nem de crítica propriamente dita, né? Com spoilers, depois eu analiso melhor. É só mesmo algumas ideias soltas que eu vou lembrando aqui. Acabei de assistir o filme pela única vez e eu quero compartilhar com vocês. Continuando com os personagens, a gente tem o próximo, que é Gilgamesh. Ele é bem próximo de Tena e eu achei muito legal a relação entre os dois, é realmente bem construída. Os poderes dele são um pouquinho genéricos, assim, são os que eu achei mais fraquinhos, o que é contraditório, né, porque o poder dele é super força, mas o personagem em si, quando a gente encontra com ele pela primeira vez, ver como é que ele tá atualmente, eu achei bem legal toda a história, as piadinhas dele acho que são legais, enfim, tem algumas cenas bem marcantes que eu gostei bastante desse personagem e eu botei ele como um dos primeiros, né. Outro que eu gostei muito, que me surpreendeu, que eu achei que eu não fosse gostar dele, mas que eu achei incrível, foi Kingo. Não só pelos poderes dele, que ele cria umas projeções assim que atira com os braços, eu achei legal. Não dá pra entender muito bem se ele cria bolas de energia, se ele atira, mas me lembrou muito os poderes de Tamara, eu esqueci o nome dela, acho que é Tabitha, dos X-Men, que ela cria as bolinhas de explosão, me lembrou um pouco ele, mas achei bem legal. E o parceiro dele, o mordomo dele, é incrível esse cara, eu até notei aqui o nome, Karun, eu não sei se esse nome é realmente dele, mas, enfim, o mordomo dele é incrível. Todas as cenas que ele aparecia, eu me tocava de rir. Ele é muito bom, um personagem muito incrível. E é muito autêntico. E ela tem uma cena, acho que é a última cena que a gente encontra com ele. Não sei se a gente vê ele depois. Mas tem uma cena que a gente encontra com ele que, tipo, eu quase chorei. Sabe? Ele faz um discursozinho. Nossa, muito legal. Amei esse personagem. É um cara que eu não esperava que fosse tão bom e que, assim, se encaixou muito bem com o filme. Eu gostei bastante dele. Esse ator, ó, foi incrível. Outro que eu acho que é um dos meus favoritos, eu acho que se fosse tipo no jogo de Lego, por exemplo, que eu jogo bastante jogo de Lego, né? Eu acho que seria um dos primeiros a testar, seria Drug, não sei falar. Eu não sei a pronúncia desses caras, desculpa se eu falar alguma coisa errada, mas é porque realmente é um nome bem difícil, né? Nomes alienígenas. Mas Drug, que é aquele que controla a mente, eu achei bem legal. O poder dele, assim, não é tão bom, não é tão visualmente atrativo, ele só o olho dele que brilha mesmo, mas
como ele usa esse poder e como ele o peso da responsabilidade, né, de você estar controlando a mente das pessoas. Eu achei que foi bem legal, bem abordado. Também a gente descobre um relacionamento lá que eu achei meio forçado um pouco, só que, enfim, né? É isso, tem algumas coisas que são meio forçadas que eu não sei se é porque tem uma hora que eu fui no banheiro, não sei se nesse momento trouxe alguma explicação, se tinha alguma pista que eu não percebi no início do filme, mas eu não gostei muito do relacionamento dele com a outra pessoa, que conta mais pro final, né? Achei meio aleatório, não sei, achei meio que, enfim, estar por estar. Não gostei tanto, não. Mas, de maneira geral, ele é um personagem, assim, que eu gostei bastante. E a dinâmica dele com os outros também. Ele tem umas atitudes, assim, que você fala, nossa, eita, senti arrepio aqui. Então, eu gostei bastante dele, personagem bem legal. Outro também que eu achei os poderes bem legais e que deixou um pouco mais empolgado pro filme do Flash é esse Makari, acho que é assim que se fala. É um personagem que é velocista e acho que não tem muito o que falar dela. Ela que tem a linguagem de sinais, né? Então, assim, eu acho que já está explicado no filme, então não é nenhum spoiler. Como é o personagem, isso achei bem legal. E é um personagem assim, que aparece pouco, eu gostaria de ter visto um pouco melhor. Uma coisa que eu gostei muito é que realmente a galera para poder ter o diálogo dela, né? Então ela realmente fala a linguagem de sinais, o pessoal entende e conversa e mostra como seria uma conversa no mundo real. Então eu achei isso muito, muito legal, né? Porque realmente tem pessoas que, poxa, a maneira da pessoa se comunicar e até os poderes como ela usa, ela parece que tem um poder assim de conseguir meio que superar essa, eu não sei se é o poder dela de fala ou se é só de audição. Eu acho que é de audição. Então, no momento lá que ela dá um grito, então, mas assim, como ela talvez tenha nascido já, não escutado, né? Tem pessoas que são assim, né? Elas já nascem surdas e por isso elas são mudas também. Elas não conseguem se comunicar porque elas nunca escutaram ninguém falando e aí não conseguem regular. Aí tem a questão de treinamento, tem gente que treina para poder falar e gente fala muito bem. Eu conheço várias pessoas que conseguem reproduzir a voz muito bem feita. Então eu achei esse negócio bem interessante eles abordarem, que eu tenho certeza que fez muita gente feliz. Bem legal. Os poderes são bem parecidos com o do Flash, então eu gosto de velocistas. E também, se fosse um jogo de Lego, elas seriam os personagens que eu jogar bastante. Enfim, falando agora de Festus, não sei falar, mas que é um personagem que apareceu que me surpreendeu. No início do filme ele apareceu, eu tipo, personagem chato. Não faz nada de útil. Mas depois que a gente vai vendo os flashbacks dele, vai vendo como funciona os poderes no terceiro ato dos poderes dele são muito legais. Tem umas cenas que ele prende um personagem e, tipo, você sente assim, poxa, cara forte, viu? Muito bom, muito bom. Gostei muito da utilização dos poderes dele. Lembra muito o Tony Stark mexendo com algumas coisas. Tem algumas cenas que ele constrói umas coisas assim, né? Tipo, ficar mexendo assim com a mão e tal. Como se estivesse mexendo no holograma. Isso eu achei bem bonito. A motivação do personagem, enfim, eu gostei bastante disso. E eu gostei desse personagem. Eu tô animado por poder ver mais ele pra frente, né? E sim, esse filme é cheio de personagem com poder muito bonito e visualmente atraente. Eu acho que o personagem principal que tem esse poder é a de ilusão, que é a Sprite. E eu assisti na legenda, tava escrito Duende, né? Porque tem o cabelozinho vermelho, a roupa verde. Então eu acho que era pra simular um pouco assim o Duende. Mas eu gostei bastante, é uma criancinha. E por ser criança tem um papel importante no filme. Isso é bem interessante, a abordagem que eles trouxeram. E também os visuais. Nossa, é muito legal ver ela construindo as ilusões. E a maneira como os personagens, né? Ela é bem inteligente. Eu gostei muito disso. E tem algumas decisões do personagem que eu achei meio forçado. Tem algumas coisas assim, do nada, uma coisa essa pessoa demonstra um desejo de fazer uma coisa que você fala, não precisava disso, achei um pouquinho forçação de barra, mas enfim, é como o roteiro foi feito e vamos aceitar como é que ele é, né? O personagem em si, os poderes pelo menos, são muito legais. Não sei se a gente vai ver tanto assim esses poderes mais pra frente, mas foi legal como eles usaram esse filme, foi muito bom. E os personagens que eu achei que prometia bastante era Icarus, não sei o nome dele, Icarus, enfim, o Superman da Marvel, né? Ele é um personagem assim que eu confesso que eu não gostei tanto, eu não sentia, não sei se é porque foi a atuação do personagem que eu senti as coisas um pouco forçadas, ou se foi porque realmente o roteiro não contribuía tanto assim para as decisões dele. Mas uma coisa que eu achei bem legal, né, foi toda a questão assim do peso que ele tinha de ser o líder, de ser o mais forte, de ser tipo o Superman mesmo, né? Tem super força, voa, tira laser. Enfim, eu gostei bastante de como eles abordaram e
às vezes o personagem abria mão de algumas coisas, né, para poder para os outros por causa disso, e eu achei uma dinâmica de personagem bem legal com o restante da equipe, que às vezes as pessoas esperavam coisa dele que ele não podia cumprir, ou que até mesmo ele podia cumprir, só que ele não queria. Enfim, é um personagem que é muito legal ver a dinâmica dele com os outros, porque ele é super forte, ele tira laser, e aí ver a cobrança que os outros têm em relação a ele. É muito bom a dinâmica, né? E até isso interfere nas decisões que ele toma. Algumas são forçadas, eu acho. Eu não quero entrar muito em detalhe para não dar spoiler para vocês, mas de maneira geral, assim, é um personagem que eu gostei. Eu esperava um pouquinho mais dele, assim, não só das cenas de ação, eu acho que o visual dele... O principal parte do poder dele é o raio laser, né? Ele voar e atirar um raio laser, e não faz muito mais além disso. Aí eu gostaria de ter visto um pouquinho mais e ver, assim, um pouco mais do poder dele, sabe? Um personagem que eu achei um pouco mais fraco. E todos esses personagens que eu falei até agora, eles têm algum ponto positivo, algum momento no filme que chama a atenção. Eu acho que a mais fraquinha foi essa a Jaque que fala assim? Acho que é. Mas que é... Eu achava que ela tinha um papel muito maior no filme. E ela, de fato, aparece bastante e tal. Só que eu não gostei muito, assim, da participação dela. Não sei se foi a atuação, não sei se foi... Não sei, eu não simpatizei muito com o personagem. E eu gostaria que tivesse sido trabalhado de uma maneira um pouco diferente, né? Mas ela tem um papel importante no filme. Todo o enredo meio que tá de alguma forma ligado a ela. Então isso eu achei que... Não, e não é spoiler, tá? Não é spoiler, depois que vocês verem o filme vocês vão ver. Não é o que vocês esperam, mas que é isso, me decepcionou um pouquinho. Eu gostaria de ver muito mais os poderes dela. E é um poder que eu vejo que a galera usou mais pro enredo mesmo, sabe? Eu senti ela muito... O enredo utilizando ela e não ela ajudando a construir o enredo. Ela não tomava decisões próprias, eu não, enfim, eu não gostei. Achei as decisões dela meio forçadas, o que acontecia com ela era meio forçado, era muito conveniente, não é nem forçado, é tipo conveniente. Magicamente isso pode acontecer. Isso aconteceu. Enfim, eu acho que esse foi o maior problema meu com ela. Toda hora que ela aparecia era uma hora muito conveniente. Eu acho que eu peguei um pouquinho de ranço e não gostei da personagem de cara. Mas que é uma personagem assim boa. Sobre a atuação, não sei se ela é bem atuada. Assim, eu não gostei tanto assim da personagem, não sentia muita emoção nela. Mas talvez isso seja proposital, né? Talvez seja intencional. E eu tô aqui falando mal sem poder. Agora, tem um personagem também que me surpreendeu bastante, que eu tinha esquecido completamente que estava no filme, que é o personagem de Kit Harington. Ele vai ter um papel mais importante mais pra frente, né, na Marvel, e isso eu achei bem legal. Ele tá até em Lego Marvel 2, então já conheço o personagem, conheço um pouco da backstory dele, né, da história do personagem e tal. Tem várias gerações desse personagem. Eu não vou falar qual é o nome dele, porque... Não sei, eu quero que vocês assistam o filme meio que sem criar muita expectativa, porque ele não faz nada nesse filme. Ele, assim, tem um papel bem pequeno mesmo, só que mais pra frente, só pelo nome do personagem, você já, tipo, olha só, que interessante. Então, primeiro assistam o filme, depois que vocês, caso vocês não conheçam, não liguem os pontos, aí vocês podem depois pesquisar quem é esse personagem e tal, e um pouco mais a fundo, e aí o filme vai fazer um pouco mais de sentido. Mas é um personagem assim que eu acho que tô animado pra poder ver lá no futuro da Marvel, mas que nesse filme não fez muita coisa não. Outro personagem também que fez pouca coisa nesse filme é um personagem surpresa que eu tinha esquecido, que foi escalado há muito tempo. E eu lembro que tinha uns rumores que ele ia interpretar um personagem bem importante, né, que tá relacionado ele com Thanos. Eu tinha esquecido dele e ele apareceu na cena pós-crédito. Não vou falar quem é, óbvio, só que eu acho que vocês vão gostar bastante. E tem um papel porque o filme deixa um gancho muito grande mesmo, pro filme 2. E com certeza eles vão estar anunciando Eternos 2 mais pra frente. E vamos ver como é que vai ser a história, né? Eu tenho a impressão que vai ser algo parecido com Guardiões da Galáxia. Que, tipo, acaba o filme e logo em seguida já começa o segundo filme. Então, meio que fora da Marvel e que lá na frente eles vão se juntar de alguma forma. Então, é uma história que é meio bem fechadinha, tem pouca relação com o restante da Marvel. Claro que tem bastante referência, inclusive referência da DC. Tem muita coisa da DC que eu não esperava. E eu não sei como é que eu me sinto ainda em relação a isso, mas tá lá. E acho que foi interessante ver como a Marvel abordou a DC, né? Tipo, na cara de pau mesmo. Isso eu achei bem legal. É uma forma de demonstrar uma competição amistosa, né? Eu achei isso legal. Mas enfim, o filme tem gancho bem legal para os próximos filmes. Tem 2 cenas pós-créditos. E essas 2 cenas pós-crédito não tem muita relação com os outros filmes da Marvel, que eu confesso que estava um pouquinho animado para ter. Parecer um pouco sobre Homem-Aranha, Doutor Estranho, Wanda, Loki. Eu queria ver um pouquinho desses personagens, só que a gente não teve nada. Então eu tô aqui falando pra vocês o que não é a cena pós-crédito, pra que vocês não criem muita expectativa e chegar lá, porque a cena pós-crédito tá muito relacionada com o enredo do próprio filme. Ela é mais pra continuação
de Eternos 2, que eu acho que vai ser confirmado, com certeza vai ser confirmado. Mas que são cenas muito legais, que são muito boas, e que ajudou a fechar o filme, né, e deixar a gente empolgado pros próximos. E foi isso, galera. Foi um filme, assim, meio conturbado, né? Algumas coisas eu achei meio forçado. Eu gostei de alguns pontos. É um filme que eu recomendo vocês assistirem no cinema, porque eu acho que você fica lá preso, comendo a pipoca. Até porque as coisas estão melhorando um pouco agora, né? Com a questão da vacinação. As coisas estão, pelo menos aqui na minha cidade, tá diminuindo mais. Então, a gente fica um pouco mais tranquilo de ir pro cinema, se expor, tirar a máscara, comer pipoca. Foi a primeira vez que eu fui, acho que, comer pipoca no cinema. Então, achei bem legal para assistir o filme. O pessoal começava um pouquinho na minha sessão, só que eles se empolgavam, gritavam quando aparecia um personagem bem legal. Enfim, eu gostei disso. Tava com saudade dessa sensação assim de pré-estreia, sabe? Não é aquela pré-estreia de meia-noite, eu assisti uma pré-estreia de 7h30, acho que foi 7h30 da noite que começou e acabou às 10 horas, 10h30 por aí. Mas eu gostei bastante dessa sensação, tava com bastante saudade. E foi legal, e eu tô feliz aqui de compartilhar isso com vocês. E me conte aí o que vocês acharam desse filme, quero saber nos comentários. Eu gostei bastante e eu não entendo... Tá, eu entendo o porquê que ele recebeu uma nota bem baixa no Rotten Tomatoes. Teve uma cena bem no finalzinho do filme que tem um personagem tocando o chão e esse chão virando branco. Não vou falar o que é, mas tem uma cena assim. E né, tô falando aqui pra galera que já assistiu o filme já, né? Pra vocês lembrarem dessa cena que, tipo, todo mundo no cinema falou assim: ah, que saco, sabe? Foi aquela assim: ah, não acredito nisso. E foi a mesma sensação quando eu tava assistindo Batman vs Superman, quando apareceu Marta, e também quando o Superman fala assim: ah, Lois, você é o meu mundo, e toca uma musiquinha bem dramática, e ele vai se sacrificar. Eu lembro que quando eu tava assistindo o filme, todo mundo ficou: ah, que saco, esse drama, drama. E eu acho que isso representou porque que a galera não gostou desse filme, porque é um filme que você não se envolve tanto assim com os personagens, algumas cenas são um pouco forçadas, ele é muito bonito visualmente, é legal de você assistir, não sei como é que é assistir pela segunda, terceira vez, eu vou esperar sair na Disney Plus para poder assistir com vocês pela segunda vez. E foi isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, coloca aí nos comentários o que você achou desse filme, evita contar muito spoiler, assim, descarado, né, até porque tem gente que não assistiu o filme ainda, então, assim, respeito ao restante da galera, bora não estragar o filme pra eles, né? Isso é importante. Mas muito obrigado por ter assistido, semana abençoada, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!